Glória a Deus. Eu vos saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia. Eu lembrei do Zé Maria. O pastor disse que eu ministrar doutrina que ele não estava vindo. Ele sabia que não ia estar. Sabia dele estava. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus, no Evangelho que escreveu São João, no capítulo 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 8 do Evangelho que escreveu São João. Eu vou ler só o versículo 36, só esse versículo, que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, amém. Só esse versículo aqui, para a glória de Deus. Eu dizendo aqui para o pastor aqui, Joná, disse, já? De que está igual no Joab. O pastor pediu, não, mandou eu ministrar a ceia, e eu fui, que eu sou obediente. Cheguei lá, não foi de 5 para 7, eu já disse, pronto, o irmão já está com uma oportunidade. Eu digo, vixe, não deixaram nem eu chegar. Não era nem 7. Eu digo, Jesus amado, e agora? Glória a Deus, mas o Senhor é bom, sua misericórdia não tem fim. Glória a Deus e graças a Deus, quase que ele tomava o microfone de nós. Vamos meditar um pouquinho, louvado. Fácil não é, não é? Disse até a minha esposa, eu digo, é fácil a gente pregar em qualquer canto, mas na sede não é. Entendeu, Jonathan? Como é que tu vai ensinar, louvado seja Deus? Me responda, pelo amor de Deus. Como é que você ensina? Aleluia. Aonde tem o mestre que ensina, louvado seja Deus. Talvez seja uma oportunidade também, sabe para quê? Talvez para o mestre dizer assim, aprendeu, né? Está aprendendo. Então pronto, nós vamos aproveitar a oportunidade hoje e dizer assim, rapaz, está aprendendo, né? Louvado seja Deus, tem um pouco de paciência comigo. Eu estava falando com o irmão Jonathan, rapaz, às vezes o estilo é um pouco diferente, às vezes, né? A gente começa baixinho e não consegue terminar baixinho, rapaz. Aí eu digo, por que eu não sei fazer do mesmo jeito do pastor? Que ele pega e todo mundo escuta e eu digo, eu não sei. Que lá parece que a gente está pregando um culto de avivamento, né, na doutrina? Pois bem, louvado seja Deus. Olha, o Evangelho, aleluia, o evangelista João, ele começa, aleluia, falando que Jesus diz assim, ao início, eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Começa ele, aleluia, neste versículo, dizendo Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não pode andar em treva. Se eu sou a luz do mundo, e se eu sigo, já não ando mais na luz, nas trevas, porque eu estou andando em Jesus, que é a luz. Já começa, aleluia, ele falando isso, sou a luz do mundo. Quem anda, aleluia, comigo não anda mais em treva. Quem está comigo, aleluia, não tem mais semelhança com as trevas. Porque a luz que há nele, Jesus, alumia, clareia, ou resplandece também na nossa vida. Aleluia. E vai continuando, aleluia, ministrando. Até louvado seja Deus.
a ponto dele dizer assim: olha, quando levantar, vocês não entendem, vocês ainda não entenderam quem eu sou, mas quando levantar o Filho do Homem, então vereis quem eu sou. E que eu não estou só, o Pai sempre está comigo. Aleluia. Terminando Jesus de falar isso, ele diz: uma coisa eu tenho para dizer, para vós que permanecerdes na minha palavra, vós sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade tem poder de libertar. E diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus fala isso, alguns dos judeus que estavam ouvindo dizem: Senhor, nós não somos presos, nós não somos escravos. Como, aleluia, nós seremos livres se nós não somos escravos? Não estamos presos, aleluia, em prisão nenhuma. Nós somos descendentes de Abraão. Aleluia, não somos presos em nada. Como dizes tu, sereis livres. Aí Jesus disse: digo-vos a verdade, que aquele que comete o pecado, ele é servo do pecado. E mais claro está dizendo Jesus: vocês estão dizendo que são livres, e eu afirmo para vocês que vocês não são. Porque, aleluia, quem comete o pecado é servo dele. E quem é servo, aleluia, obedece o seu Senhor. Ele disse: então não tem como, aleluia, louvado seja Deus, vocês dizer que são livres, porque vocês estão debaixo do pecado. Aí ele disse: mais uma coisa eu vos digo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. Ele disse: quer ser livre? Deixa o Filho libertar. Quer ser livre? Aleluia. Deixa o Filho de Deus libertar. Aleluia, louvado. Ele está dizendo Jesus: vocês não estão livres porque vocês estão obedecendo o pecado. Aleluia, vocês são servos do pecado. Mas eu quero informar para vocês uma coisa: há um que tem poder para libertar, e se ele libertar, vocês se tornarão livres. Louvado seja Deus. Aleluia. Indagando Jesus isso, aleluia, nós podemos entender, mas ser livre, dentro desses 2 versículos só que nós acabamos de falar, nós podemos até, que nem o Osmar disse: qual é o tema? Eu digo: rapaz, o tema é ser livre e não escravo. Ou ser livre, aleluia, louvado seja Deus, e não preso. Pronto, louvado, encontrei um tema ligeirinho, não foi? Mas o que é ser livre? Para muitos, aleluia, que não conhece, aleluia, Deus, não anda nos caminhos dele, não anda na presença dele, acha que ser crente é ser preso. Para quem não conhece, aleluia, Deus, para quem não conhece Jesus, aleluia, diz: mas é perder tempo estar na igreja todo dia, é perder tempo, eu queria até aceitar Jesus, mas quem aceita é preso, perde tempo, aleluia, louvado, são um povo preso. E eu afirmo com toda certeza que não. Aleluia. Sabe o que é ser livre? É ter poder de decisão. Sabe o que é ser preso? É não ter poder para decidir nada. Ah, pregador, eu não entendi nada. Eu digo: nós tem tanto tempo para nós explicar. Para quem não entende, diz: aleluia, servir a Deus é estar preso. Para quem entende, servir a Deus é estar livre. Para quem conhece, aleluia, servir a Deus é estar livre. Para quem, aleluia, conhece, não servir a Deus é estar preso. Servir a Deus é ser livre, não servir a Deus é escravo. Você está entendendo? Parece até, aleluia, o inverso, mas não é. Ser livre, irmão, aleluia, olha, ser livre, aleluia, é ter poder para decidir.
Pronto, vamos falar mais claro para entender, né? A doutrina, né? Ser livre, aleluia, não é fazer o que quer. Ser livre é ter poder para decidir não fazer porque não quer. Entendeu? Aleluia, vai entender. Ser livre, aleluia, é ter autoridade, aleluia, para não fazer, aleluia, louvado seja Deus, que o que parece que é bom fazer. Ser livre é dizer, aleluia, eu posso, mas não quero. Aleluia. Ser livre, louvado seja Deus, parece um contrário, aleluia, nós estamos falando, mas ser livre, meu querido, aleluia, louvado seja Deus, é ter poder de decidir, é ter poder de dizer, não quero, eu sou tão livre que eu decido não querer. Você está entendendo? Ser livre é isso, é ter poder para decidir. Ser escravo ou ser preso é não ter poder para decidir. É alguém que é dominado por aquilo, aleluia, que ele não quer, mas não tem poder para decidir. Jesus está dizendo, se aleluia, se o Filho libertar, verdadeiramente serei livre. Ser livre é ter poder para decidir. Ser livre, aleluia, é andar, aleluia, neste mundo, louvado, certo de uma coisa: eu não sou obrigado a andar dentro do curso que este mundo oferta. Sabe por quê? Porque Deus me deu poder para decidir não querer. Ser livre é decidir a vida. Aleluia! Isso é ser livre. Ser livre é ter condição suficiente de decidir. Ser livre é não ser forçado. Ser livre é ter poder para decidir. Aleluia! Lembra de uma palavra aqui que Paulo diz, está no livro de Coríntios, se não me falha a memória, livro de Coríntios. Todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas me convêm. Ele disse, se eu quisesse, mas eu não quero. Eu tenho condição suficiente para decidir. Você está entendendo? Irmãos, nós temos a condição suficiente para decidir. Nós somos livres. Jesus nos libertou. Aleluia! E se o Filho libertar, está. E o Filho liberta para que a gente não seja mais preso. Aleluia, louvado seja Deus, as coisas desta vida. Você está entendendo? Aleluia. É Jesus dizendo, eu libertei. E se eu libertei, vocês estão livres. E se está livre, não está mais preso. E se não está mais preso, aleluia, não pode mais ser servo do pecado. Livre, tem poder para decidir, aleluia, tem autoridade para dizer, não quero. Jesus me libertou, louvado seja Deus. Jesus me libertou, aleluia, para que eu seja livre. Se o Filho libertar, está livre. E há condições, irmão, para isso. Aleluia, condições, aleluia, para ser livre. Ser livre, aleluia, louvado seja Deus, é já não ser escravo nem do mundo, nem do pecado e nem de ninguém. Ser livre. Se a gente ainda continua dizendo, eu sou livre, mas eu sou falho. Peraí, calma, paciência. Ser livre. Aleluia, eu faço isso, mas não existe o mais. Não existe o mais. Jesus livrou. Jesus deu o poder para decidir não. Aleluia, louvado seja Deus. Pois bem, olha o que é ser escravo. A Bíblia diz, aleluia, louvado, algumas passagens bem rápido. O motivo, aleluia, de nós ser escravos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23.
Todos pecaram e afastados ficaram da glória de Deus. Todos. Quando, aleluia, Paulo diz todos pecaram e afastaram ficaram da glória de Deus, o que ele está dizendo? Estão debaixo de uma prisão. Tornou-se, aleluia, louvado seja Deus, um homem, após ser separado de Deus por causa do pecado, passou-se a ser escravo. Aleluia, porque louvado separou-se da presença de Deus. Sabe quem nos livra? Jesus. Aleluia, sabe quem nos separa, aleluia, de Jesus? O pecado. Sabe, aleluia, onde afastou o homem da presença de Deus? Aleluia, louvado seja Deus, Adão pecou. Deus sentenciou toda a raça humana e disse: Adão, por causa de ti, toda a terra será maldita. Todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus, separados ficaram, aleluia, da presença de Deus. Então o homem faz o que? O homem torna-se escravo. Tornou-se escravo porque o pecado escraviza a vida do homem. Aleluia, louvado seja Deus. No mesmo Romano 11:32, a Bíblia diz que Deus encerrou todos, aleluia, debaixo da desobediência, para que a sua misericórdia, aleluia, resplandece. Outra palavra mais bonita. O homem, aleluia, preso, louvado seja Deus, foi encerrado, louvado seja o nome, debaixo da desobediência. Perdeu a presença de Deus, afastou-se da glória de Deus, e Deus agora encerrou ele debaixo da sua própria desobediência, aguardando Deus manifestar a sua misericórdia em favor da nossa vida. Aleluia. Separou-se, afastou-se, aleluia, da presença de Deus. Deus encerrou debaixo da desobediência do homem, porque o homem separado da presença de Deus é um desobediente, é um escravo. Ele se torna escravo dos seus próprios desejos, ele se torna escravo das suas próprias concupiscências, ele se torna, aleluia, escravo, preso, aleluia, do mundo. Ele passa a obedecer, a andar dentro daquilo que lhe obriga a fazer, porque é escravo. Ser livre é diferente. E há uma consequência, aleluia, louvado seja Deus, em ser preso. No mesmo Romanos, no capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O homem debaixo, aleluia, louvado seja Deus, da prisão ou debaixo da escravidão, separado, aleluia, da presença de Deus, o que alcança ele é um salário do pecado. Ele fica debaixo, aleluia, louvado, de uma condenação. Uma condenação. Porque, aleluia, separou-se de Deus. Está longe, aleluia, de alguém que tem poder para libertar. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, o versículo que nós acabamos de ler diz que Jesus é quem liberta o homem. E libertando, ele está livre. E estando livre, ele tem poder de decidir. E ele, aleluia, estando livre, louvar, ele é tão livre que só faz o que é errado se quiser. Você está entendendo? Que às vezes a gente é tão bobo, que às vezes quer fazer as coisas erradas e ainda usa a Bíblia para isso. Você sabia desse? Que a gente é tão, aleluia, louvar, quer ser tão bobo, se usa, aleluia, até a Bíblia, louvado seja Deus, para tentar convencer, talvez a nós mesmos, aos outros, que estamos certos. Jesus disse: eu te livrei,
E se eu te livrei, tu é livre. E se nós somos livres, não somos mais condenados. E se estamos livres, não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Se Jesus libertou, e se nós estamos libertos, aleluia, louvado seja Deus, estamos debaixo da graça de Deus, debaixo dos cuidados da proteção de Deus, estamos guiados, aleluia, pela mão de Deus. Então, louvado seja Deus, temos o poder, aleluia, de decidir para a nossa vida o que é certo. Deus nos deu condição para isso, irmão. Aleluia. Tomar, aleluia, decisão de ser livre. No mesmo, aleluia, no verso, na parte B de Romanos 6, 23. Para quem está escravo do pecado, isso, o salário do pecado é a morte. Mas para quem está livre, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele diz, para quem está preso, é o salário do pecado, é a morte. Ele diz, mas para quem está livre, é a salvação de graça ofertada na vida dele. Ser livre. Ele diz, ser, aleluia, escravo, o salário, recebe o salário da morte. Ele diz, para quem está livre, recebe o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Livre. Está livre, ou receber a autoridade de estar livre, recebe o direito de herdar os céus por herança, recebe de Deus um dom gratuito, a vida eterna, ser livre. E ainda mais, no mesmo Romano diz assim, pastor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Ele diz, para quem está livre, não há mais condenação para ele. Para quem foi livre, não há condenação. Porque, aleluia, louvado seja Deus, a condição de ser livre nos dá o direito de salvação. A condição, aleluia, de termos autoridade para decidir na nossa vida não fazer mais o mal, nos dá, louvado seja Deus, um dom gratuito de Deus, que é viver eternamente nos céus com Ele. Aleluia. A palavra ser livre parece até alguém que pode fazer tudo, né? Rapaz, eu sou livre, eu faço o que eu quero. O sentido de ser livre não é fazer o que quer. O sentido de ser livre é deixar de fazer o que queria. Rapaz, se Jesus me libertou, eu faço o que eu quero. Então tu não está livre, tu está escravo. Quem é livre, aleluia, louvado seja Deus. Quem é livre, ele decide não fazer porque ele é livre. Sabe por quê, aleluia? Quem faz o errado, ele não é livre, ele está preso. E quem está preso, ele obedece. Quem está livre, aleluia, meu pastor, ser livre é decidir. Tem pessoas que dizem assim, eu faço o que eu quero da minha vida, eu sou livre. E é nada, é um escravo, irmão. Ser livre, aleluia, é decidir, eu não quero, não me faz bem. Não vai me trazer ganho nenhum com isso, louvado seja Deus. Também lá no livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 5 e 17, olha para quem está livre. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, está entendendo? Ele diz, se alguém está em Cristo, vamos mudar, se alguém está livre, as coisas velhas já passaram. E se as coisas velhas já passaram, tudo agora é novo. Tudo é novo. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram. Estar em Cristo faz com que as coisas velhas perdam seu valor. Estarmos em Cristo, irmão, as coisas que aparentavam
ser boa para nós perde o valor. Não tem valor, aleluia. Sabe por quê? Porque é coisas velhas. Deus começa, aleluia, a fazer na nossa vida tudo novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo agora é novo. Que é isso? As coisas velhas não é para ter mais valor para nós, né? Elas têm que passar. As coisas velhas têm que ficar para trás. Sabe por quê? Porque não dá para andar coisa velha e coisa nova. Essas coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo. O que está dizendo o apóstolo? Ele diz: está em Cristo, tem mudança. Está em Cristo, Ele gera mudança na nossa vida. Não tem como a gente estar em Cristo e não acontecer mudança todos os dias. Porque Ele é a mudança. Ele gera a mudança em nós. Por quê? Porque as coisas velhas desaparecem. Deus gera, aleluia, na nossa vida coisas novas. Aleluia, louvado seja Deus. Está em Cristo é estar livre. Estar em Cristo, aleluia, é viver na dependência de Deus e com a autoridade dada por Deus, aleluia, para decidir, louvado seja Deus, a maneira de viver. Ser preso, ser escravo, obedece ao seu Senhor. Jesus disse: quem é servo do pecado, ele obedece. Ele disse: mas quem é livre, aleluia, louvado, quem é livre, ele, louvado seja Deus, ele não está debaixo da prisão. Ele diz: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Está dizendo, aleluia, louvado, Jesus faz a mudança necessária na nossa vida. Está em Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Deus muda, Deus transforma, aleluia. Deus dá, louvado seja Deus, condição suficiente, aleluia, de nós vencermos, aleluia, as ações do mundo. Glória a Deus. Existe fora aqui do tema, mais dentro da... Existe, aleluia, na vida do ser humano. E muitas das vezes ele busca a Bíblia para tentar diminuir o seu... Olha o que a Bíblia diz. Se ouve muito o seguinte: nós cometemos o pecado porque nós somos fracos, falhos, somos carne. E a gente, aleluia, talvez usa muito essas coisas na hora de uma fraqueza, na hora do pecado. A gente diz assim: não, a Bíblia mesmo diz que nós somos carne, por isso que pecamos. Espera aí. Jesus nos libertou? Ponto. Jesus libertou. Aí nós cometemos o pecado porque somos fracos? A Bíblia diz. Mas antes de sermos fracos, a Bíblia diz: vigia e ora, porque na verdade a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Eita Jesus! Peraí, já quebrou a conversa que eu pego porque eu sou fraco. Se eu não tomar o remédio, aí eu pego. Sabe qual é o remédio? Vigiar e orar. É Jesus dizendo: deixa eu dizer uma coisa para vocês. A carne é fraca, eu tenho certeza, eu digo para vocês que é fraca. Ele disse: mas o Espírito é forte. Ele disse: eu vou dar, aleluia, louvado seja Deus, Isso faz só vigiar e orar. A carne é fraca, mas o Espírito que está em vocês é forte.
Então quebra qualquer intento nosso de dizer, eu peco porque eu sou falho, eu sou carne. Mas ali o homem só peca. Espera aí, nós vamos já chegar lá, pelo amor de Deus, deixa eu terminar. Mas a gente só peca porque às vezes, aleluia, sai debaixo da proteção e da graça de Deus. Está entendendo? Não pecamos porque a nossa carne é fraca, não. Pecamos porque não vigiamos e nem oramos para ser livre, aleluia, da queda. Você está entendendo? A gente ouve muito dizer, irmãos, nós pecamos porque nós somos carne. Sim, nós somos carne mesmo. Mas Jesus está dizendo, tu não sabe de uma coisa, dentro deste corpo há um Espírito que é santo. E outras palavras está dizendo para mim, dizendo assim, tu só pega se tu quiser, porque dentro de ti há um Espírito que é santo, e se ele é santo, aleluia, tu és livre, e se tu é livre, tu só obedece se tu quiser. Então não dá para a gente, aleluia, confirmar ou afirmar que se o ser humano peca porque ele, aleluia, é carne. Não. Jesus já consulta e passa um remédio. Entendeu? Ele faz a consulta e passa o remédio. Ele está dizendo, tua carne é fraca. Ele diz, mas o Espírito é forte. Aí ele diz, a tua carne é fraca, o Espírito é forte. Mas Deus te dizer, continua vigiando e orando, aleluia. Está entendendo? Faz a consulta e diz, olha, aleluia, cuidado, a carne é fraca. Aí ele disse, mas o Espírito é forte. Ele disse, para que o Espírito continue forte na minha vida, está falando comigo, na minha vida. Ele diz, vigia e ora. Porque se, aleluia, a carne é fraca, o Espírito é forte. Mas se tu vigiar e orar, o Espírito vai continuar forte na tua vida. Não é que o Espírito fique fraco, não. Quem fica fraco sou eu. Mas Jesus está dizendo, ei, o Espírito está na tua vida, aleluia, tu é forte sim, o Espírito é forte, a carne é fraca, então ora, jejuma, vigia, porque é certo que tu não vai ceder à vontade da carne. Está entendendo? Não se peca ou não desobedece porque a carne é fraca, não. De jeito nenhum, biblicamente não. Será que eu passei esses 20 e poucos anos e não entendo nada? Biblicamente não. Não tem respaldo para isso. Não há. De alguém pegou porque a sua carne é fraca. Não há respaldo para isso. Por quê? Porque Jesus diz, vigia e ora. Porque o Espírito de vocês está dentro de vocês, é forte. Ele disse, a carne é fraca, mas o Espírito estiver forte, o Espírito não perde para a carne. Se o Espírito perder para a carne, aleluia, é porque a gente nem vigia nem ora. Aí é o inverso. Em vez do Espírito estar forte em nós, quem fica forte é a carne. Aí, aleluia, o ser humano tomba. Mas, aleluia, Jesus diz, tu é livre. Nós somos livres. Eu não acredito numa prisão depois que eu conheço Jesus, não, pastor. Se ele já me livrou da prisão, como é que eu estou nele e continuo preso? Eu estou livre. Não estou mais preso. Jesus me libertou. E quem está liberto não está preso. Quem está debaixo do jugo da carne não está liberto e nem é livre. Aleluia. Glória a Deus. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 22, Paulo diz, mas agora, libertados do pecado e sendo feitos servos de Deus. Eita Jesus! Libertados do pecado. Então, se a gente for liberto, a gente não está mais nele, né? E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus.
temos os frutos, aleluia, para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia! Está entendendo? Então, não, aleluia, não, pronto, para entendermos, louvado seja Deus, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito é forte, precisamos o quê? Vigiar e orar, aleluia. Aí a Bíblia diz assim: agora libertado do pecado, e agora vocês são servos de Deus. Os frutos de vocês agora é para santificação. E ele disse: por fim, tu ainda ganha direito de vida eterna. Jesus, aleluia, diz: tu ainda ganha direito de vida eterna. Liberto, aleluia, louvado. Diz: agora vocês são libertos, vocês não estão presos, vocês estão livres. E eu entendo que ser livre é não estar mais debaixo do jugo. Ser livre, aleluia, é não ser obediente mais dos próprios desejos. Eu entendo que ser livre, aleluia, é ter poder, aleluia, para decidir. Não faz sentido claramente o que eu vou mencionar agora, mas vou usar essa palavra, aleluia, como quando os dois irmãos foram para ofertar a Deus. Uma oferta, Deus recebe. O outro oferta, Deus não recebe. A quem Deus não recebeu a oferta, Caim e Abel, ficou chateado, aborrecido, a ponto do seu semblante mudar. Deus diz: por que tu estás assim chateado? É por causa que eu não recebi a tua oferta e recebi do teu irmão. Tu estás assim chateado. Aí Deus fala para ele o seguinte: eu sei o que se passa na tua mente e no teu coração. Mas claro, eu sei que tu já projetou matar teu irmão. Aí Deus diz: mas eu te digo, tu tem poder para não deixar isso acontecer. Está entendendo? Já estava projetado no coração, na mente, de Caim matar seu irmão. Aí Deus disse para ele: Caim, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Estão batendo na tua porta. O pecado está batendo na tua porta. Mas claro, Deus está dizendo: o pecado está tentando te levar a fazer isso, mas eu quero te dizer para ti: tu tem poder para dominar. Você está entendendo? Deus, eu não tenho, mas Deus, eu não tenho poder para dominar. A raiva, a ira está tão grande. Deus está dizendo: tu tem. Tu tem poder para decidir não fazer. Espera aí, a carne lá continuava fraca, não é, pastor? A carne já era fraca lá. A carne já era fraca lá. Deus diz: tu tem poder para decidir tu não fazer isso. Tu só faz se tu quiser. Eita Jesus! Deus está dizendo: ainda estão batendo na porta. Não entrou. Ei, escuta. Deus está dizendo: ei Caim, não entrou ainda, estão só batendo na porta, ainda está do lado de fora. Se só vai entrar se tu abrir a porta. Estão batendo, se estão batendo é fora, aleluia. Nunca vi louvado bater do lado de dentro para entrar. Louvado seja Deus. Deus está dizendo: estão batendo na porta, mas te digo, tu tem autoridade, tu tem poder para decidir, dizer: ei pecado, aqui tu não entra. Aleluia, labaca, labaxê, decanta, labacai. Oh, glória! Aqui tu não entra. Ei, mas a carne era fraca. Já estava labaca, labaxê, decanta, labacai. Rabanaba,
Estava do lado de fora. Ainda não tinha entrado. Às vezes está batendo só na porta. Eita Jesus! Enquanto está batendo na porta, se tem poder para dominar. Enquanto se bate na porta e não entra ainda, tem poder para dizer não. Depois que abre a porta, aleluia, já entrou, não tem mais poder, aleluia, não tem mais autoridade para dizer não. Era Deus dizendo claro: meu filho, já sei os projetos, os planos que tu tem contra teu irmão, mas eu quero ainda te dizer, tu tem poder para dizer não, tu tem poder para continuar com esta porta fechada, só vai entrar se tu abrir. Ele tinha condição para decidir. Sabe o que ele decidiu? Abrir a porta. Depois que abriu a porta, o pecado entrou. E depois que o pecado entra, ele só sai depois que destrói. Está entendendo? Depois que o pecado entra, a gente deixa de ser livre. Passa a ser preso. Passa a ser dominado. Escravo novamente. Mas Deus é tão tremendo. Deus já sabia os planos, os projetos dele, sim. Mas mesmo assim Deus chega assim e vai dizer assim: não vou fazer com tu não, fica, né? Vou fazer com Caim aqui mesmo. Caim, eu sei que tu está pensando, mas eu ainda quero te levar. Está entendendo, irmão? Deus não abandona ninguém. Aleluia! Deus poderia dizer: vai lá, faz. Deus está dizendo: faz não, filho. Tu tem poder para não fazer. Então Deus está dizendo: tu tem autoridade para dizer não. É errado dizer que a carne é fraca? Não, é certo, é certo. A Bíblia diz que é. É errado dizer, aleluia, que a carne tem todo o poder para dominar o ser humano. É errado sim. Que não tem. Não tem. Mas por quê? Porque Deus deu poder para a gente decidir, pastor. Deus deu autoridade para a gente dizer não. Sabe quando a gente não dizia não? Quando a gente era escravo. Depois de livre, a gente tem poder para dizer não. Aleluia! Poder para decidir. Poder para dizer não, não posso, não quero. Aleluia! E quando se está livre, pastor, aquilo que parecia bom fica ruim. Você está entendendo? Quando se é escravo, aleluia, a gente diz: está bom. Quando é livre, aquilo que a gente dizia que está bom não presta mais. Está entendendo o que é ser livre? Às vezes a gente é tão livre que a gente nem sabe o quanto, né? Quando se é livre, você repugna aquilo que antigamente parecia ser bom. Ei, escuta. Se a gente tiver, aleluia, gostando ainda das coisas velhas, não está livre, ainda tem restício aí. Ser livre é ter poder para decidir, aleluia. Irmãos, louvado seja Deus. Espera aí, nós somos carne, sujeito a fraqueza, sujeito é. Só que para que isso não aconteça, Deus diz: vigia e ora. Irmão, eu oro tanto, não resolve só orar não. Tu sabia disso? Parece heresia, mas não é. Se fosse, Jesus dizia: ora, ora. Ele diz: vigia e ora. Sabe por quê? Porque a vigilância, ela tem um poder tão grande. A oração, aleluia, é especial. Fortalece a vida, aumenta a fé, mas a vigilância, ela é essencial. Rapaz, eu oro tanto, mas não vigia nada. Menina, eu vigio tanto, mas não oro, então não está resolvendo nada.
é vigilância e oração. Sabe para quê? Para que o Espírito continue agindo na minha vida, louvado seja Deus. Para que a carne continue sendo fraca. Não fraca, aleluia, louvado, para cometer os efeitos, não, mas fraca para não agir, porque o Espírito está agindo na nossa vida, então a carne não tem efeito. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, Jesus consulta e passa o remédio, né? Pronto, Jesus consulta e passa o remédio. Aleluia. Ele diz, Gálatas 5:16. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Espera aí. Jesus diz que a carne tem concupiscência. Mas Jesus diz, quer cumprir? Quer cumprir não? As obras da carne? Então anda em espírito. Vive em espírito. E não cumprireis a vontade da carne. Então a carne está começando a carne, quando se fala carne, é os desejos. Não é aqui é corpo. Tem gente que diz que o corpo não presta para nada, o meu presta. E se eu dizer para ti que ainda é morada e templo do Espírito Santo? Como é que um canto desse não é especial? Ações, desejos, carne. Mas a Bíblia diz, andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Em outras palavras, está dizendo para mim, aleluia, a carne não é forte na tua vida não. Forte é se tu andar no espírito. Forte é quem anda em espírito, que consegue, aleluia, vencer os desejos da carne. Consegue neutralizar a concupiscência da carne. Porque o espírito, ele é forte. Aleluia! O espírito, louvado seja Deus, ele é forte. Se usa muito, aleluia, Bíblia, e algumas passagens, aleluia, até para tentar de alguma maneira usar a Bíblia para justificar. Mas a palavra é tão poderosa que ela nos mostra o que fazer para não acontecer. O que fazer? Se eu andar em espírito, se eu, aleluia, orar e vigiar, a carne não vai agir. Sabe por quê? Porque o espírito faz a gente aborrecer as obras da carne. Se torna aborrecível. Não é exaltação não. Se torna aborrecível. Aquilo que era bom aparentemente, hoje se torna aborrecível. Se andar em espírito. Se viver, aleluia, na presença de Deus. A carne sim, ela é fraca, mas Jesus disse, se o Espírito estiver na tua vida, é forte. Então ele está dizendo, a gente só perde se a gente não estiver no Espírito. Porque o Espírito, ele tem um poder tão tremendo de convencer, de alertar, de dizer, não vai, não faz. E é tão bom, aleluia, que o Espírito, ele convence o ser humano. Tão poderoso é que ele convence até o pecador. Quem não conhece Deus, vale eu e você. Se ele convence o pecador do erro, do pecado, por que não convence nós que já conhecemos a verdade? O que cabe tão somente, aleluia, louvado seja Deus, é vivermos na dependência dele. Conhecemos que nós somos livres. Aleluia, não somos mais escravos. E quem é livre não anda mais na escravidão. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda mais nas trevas. Ele disse, eu sou luz e quem anda comigo anda na luz.
Aleluia. Olha, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas se você não concordar, não diga agora não. Alguns dizem que a gente pega porque a carne é fraca. É mentira. A gente pega porque decide pecar. Ixi, irmão, nós somos livres, mano. E quem é livre só faz o que é errado se quiser. Ora, só quem não faz as coisas é quem é escravo. Quem é escravo é mandado. Nós não somos mais mandados, sabia? Nós somos livres. E se um livre fizer uma coisa errada é porque ele quer. Não é obrigado, ele quer fazer. Entendeu? Me esqueci agora o canto, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que quando se peca voluntariamente, há uma grande expectativa de juízo. Quando se peca voluntariamente, eu sei que é errado e continuo fazendo. Eita! Voluntariamente, ele diz, já não resta mais sacrifício, mas sim uma certa expectativa de juízo eterno. Aleluia, louvado seja Deus. Na primeira carta de João, olha aqui, o que diz? Eu já ouvi, eu não concordo, eu vou explicar o porquê que eu não concordo. Não é nada que nós estávamos conversando, entenda, deixa eu terminar. Irmãos, eu quero dizer aqui para vocês que eu peco todo dia. Eu vou explicar, pastor. Eu peco todo dia, porque eu sou falho. Espera aí. Eu já vi um versículo assim. Quem peca é do diabo. Eu vou explicar, calma aí. Quem peca é do diabo. Eu peco todo dia. Espera aí. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o quê? Que Jesus nos libertou. Se eu afirmo, não parece, se eu afirmo que eu peco todo dia, parece que eu não fui liberto. Você está entendendo? Irmão, nós estamos sim, não é isso, entenda o que eu vou falar. Quando eu afirmo eu peco todo dia parece uma coisa voluntária. Irmãos, mas será que a gente não peca? Peca. Involuntariamente. Você vai entender. Espera aí. O que diz a Bíblia na carta? Olha. Isso. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não há verdade em nós. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eita! Se temos comunhão com Ele, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo pecado. Aleluia, louvar todo. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade nisso. Espera aí, pregador, agora tu se perdeu. Tu disse agora, aleluia, que a gente não pode afirmar que todo dia peca. E a Bíblia está dizendo que de quem disser que não peca é mentiroso. E aí? Como é que vai sair agora? Se dissermos que não temos, para começar, eu sou melhor de matemática, de português eu era ruim. Temos, para começar, temos não é hoje. Já passou, calma.
Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. É agora que ele disse, eu nunca pequei, já é mentira, porque pecou. A Bíblia está dizendo, se nós dissermos que nunca temos pecado, somos mentirosos. E a verdade de Deus não está em nós. Está afirmando com todas as letras que nós já pecamos. Pronto, louvado seja Deus. O pastor balançou a cabeça, parece que é assim. Se balançou a cabeça, é confirmando, né? Pronto. Olha, o que ele está dizendo? Ó, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Até aqui, eu não encontrei, até aqui, uma palavra dizendo que nós pecamos todo dia. Até aqui não. Ah, mas aleluia. Quando a Bíblia diz, quem peca não está dizendo quem comete pecado, é quem vive na prática do pecado, é do diabo, entenda, pelo amor de Deus. Aí diz, ixi, hoje eu pequei, eu sou do diabo. É não, meu filho. Foi só tu, involuntariamente tu pecou. E o que é que tu faz? Se confessarmos os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e purificar de toda injustiça. Viver na prática do pecado é viver na vontade do diabo. Isso é fato. Quem peca é do diabo, está dizendo, quem vive na prática do pecado está dentro da vontade do diabo. Ponto. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não há verdade, aleluia, em nós. Agora o versículo 10. Se dissermos que não pecamos, aí já é hoje, né? Temos, ele diz, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Já está dizendo o seguinte, se nós dissermos que não pecamos de jeito nenhum, nós se tornamos mentirosos. Quando se fala isso, não está falando de um pecado continuamente, todo dia a mesma coisa. Ei, peraí, não é isso não, calma. É pecar involuntariamente. Quando? Não vigiou e pecou. É esse pecado que eu creio. Eu não acredito de jeito nenhum de dizer, irmãos, eu estou na igreja, mas eu peco todo dia. Vem cá perto, nós vamos orar por ti para aceitar Jesus. O pecado nos separa a gente de Deus. Como é que a gente vai fazer a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia? Não existe, irmão. O sangue de Jesus purifica. Ah, irmão, quer dizer que não é, está sujeito. Aleluia, quer dizer que eu aceitei a Cristo, não peco de jeito nenhum. Não é isso que eu estou falando, entenda. Só não dá para viver na prática do pecado, porque viver todo dia, a mesma coisa, ei, aleluia, louvado seja Deus. Não, essa história de dizer, irmão, nós pecamos todo dia, só um pecador remido. Calma aí, ou tu é pecador ou é remido. Essa história de pecador remido, se escuta muito isso. Irmão, sou um pecador remido. Eu digo, eu era um pecador, Jesus me remiu. Você entendeu a diferença? Esse pecador remido, onde foi que se viu isso? Há um pecador que foi transformado. Deus lavou ele, aleluia. Irmãos, eu era um pecador, vivia na prática do pecado, e Jesus me lavou. Estou livre de pecar? Não estou livre. Mas Jesus me ensina a maneira de não pecar. Ai, irmão, louvado seja Deus, mas espera aí. E por que é que muitos dizem? Não, porque a Bíblia diz, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Não se usa assim. Mas a Bíblia diz, se nós pecar, nós temos um advogado. Eu vou mostrar aqui dentro da Bíblia, aleluia. Isso é a história mais mentirosa do mundo, que a gente pega, porque a Bíblia dá respaldo. Pois bem, nós lemos os versículos, vou ler agora o 2. Filhinho, estas coisas vos escrevo, para que não
O não faz diferença, não? Para que não pequeis, não.